Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar as páginas 31, 32, 33 e 34 da apostila 3, a respeito de possibilidades. Então vejam só, começando lá pela página 31, nós vamos imaginar que vamos lançar duas moedas para o alto. Ao lançar a moeda para o alto e ela cair, quais são as duas opções que a gente tem para a face da moeda? Ou ela é cara, ou ela é coroa. Então, vejam só, quando a gente lança duas moedas para cima, a gente vai ter as seguintes opções como resultado. Para a primeira moeda, eu posso ter cara, ou ainda posso ter coroa. E para a segunda moeda, a gente também tem as mesmas opções. Considerando que a primeira moeda já caiu cara, a segunda moeda ela pode cair ou cara ou coroa. Então, aqui na frente, onde tem esse retângulo, nós vamos escrever essas possibilidades. Vamos lá? Então, vejam, as opções são cara, cara ou cara, coroa. Vocês irão completar o segundo como eu fiz aqui. Então, vejam só. Existe uma maneira, por meio de uma multiplicação, que a gente faz para determinar a quantidade total de possibilidades ao se lançar essas duas moedas para cima. Como são duas moedas, a Pro gosta de fazer o risquinho, então eu faço 2 risquinhos. Para a primeira moeda, eu tenho duas opções de resultados, ou é cara ou é coroa. Para a segunda moeda, eu também tenho duas opções de resposta, ou é cara ou é coroa. Fazendo a multiplicação entre essas duas opções, nós chegamos à quantidade total de possibilidades ao se lançar uma moeda para cima. Lá na página 32, a gente tem um problema semelhante ao anterior, só que agora nós lançamos 3 moedas para o alto. Ao lançar 3 moedas para o alto, quais são as possibilidades de resposta que a gente tem? Quais são e quantas são essas possibilidades? Então, vejam que lá no final da página tem as moedinhas com a cara e a coroa. O que vocês irão fazer para a Pro? Vocês irão recortar e montar esse gráfico que a gente tem aí, que é chamado de árvore das possibilidades. Por que árvore das possibilidades? Observem que aqui, ao formar as bolinhas com as flechinhas, lembra a copa de uma árvore. E aí, o que a gente vai fazer? Ali a gente tem dois gráficos, duas árvores da possibilidade. Aqui onde tem a primeira moeda, quais são as opções de resposta que a gente tem para ela? Ela pode ser cara ou ela pode ser coroa. Então, lá no outro, se aqui você colocou cara, lá no outro você vai pôr coroa. E aí, vejam só. Para a opção da segunda moeda, que a gente vai considerar que a primeira moeda já caiu cara. A segunda moeda, ela pode cair cara ou coroa. Considerando que a primeira caiu cara, a segunda caiu cara, quais são as opções para a terceira? Ou é cara ou é coroa. Se a primeira caiu cara, a segunda coroa, quais são as opções para a terceira? Ou ela cai cara ou ela cai coroa. Aqui no retângulo do lado, nós vamos colocar exatamente essas opções de possibilidades de resposta que a gente tem. Então, vejam só. A gente pode ter cara, 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 coroa. Olha lá. Ou ainda a gente pode ter cara, coroa, cara, ou cara, coroa, coroa. Vejam só. Vocês irão completar para mim a outra árvore de possibilidades e descobrir para mim quantas possibilidades no total tem. Chegou a quantidade 8 possibilidades? Se você chegou a esse 8 possibilidades, você acertou. Então, observem só, quantas moedas a gente lançou para cima? Foram 3. Então, aqui, as 3 moedas estão sendo representadas pelo risquinho. Quantas opções de resposta a gente tem para a primeira moeda?
Duas opções, ou é cara ou é coroa. Quantas opções de resposta a gente tem para a segunda moeda? Duas opções, ou é cara ou é coroa. Quantas opções de resposta a gente tem para a terceira moeda? Duas também. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Chegamos ao total de possibilidades de resultados ao lançar 3 moedas para o alto. Vejam só, que vocês irão completar para PRO, e essa é uma maneira diferente e facilitada da gente descobrir quantas possibilidades de resposta há. Nós vamos resolver as atividades 1 e 2 das páginas 33 e 34. E vejam só o que a primeira atividade nos diz. Certo dia, duas pessoas souberam de uma notícia falsa. No dia seguinte, cada uma dessas duas pessoas contou para outras duas pessoas, que contaram para outras duas pessoas no outro dia, e assim por diante. Aqui é a famosa fofoca. Então, o que a gente precisa fazer nessa letra A? Descobrir quantas pessoas ficaram sabendo da notícia falsa no quarto dia. E para isso, nós vamos montar a árvore de possibilidades aqui abaixo. Vou fazer o primeiro com vocês e o segundo vocês irão montar para a PRO. Vejam só, aqui já deixei pronto o meu para explicar para vocês. Observem que, primeiro dia, duas pessoas ficaram sabendo. Então, está aqui em rosa o primeiro e a primeira pessoa e a segunda pessoa lá embaixo. No segundo dia, essa primeira pessoa contou para mais duas. No terceiro dia, essa pessoa aqui contou para mais duas e essa pessoa aqui contou para mais duas. E no quarto dia, essa pessoa contou para mais duas, essa pessoa para mais duas, essa para mais duas e essa para mais duas. Observem só o total de pessoas que apenas uma pessoa, lá no primeiro dia, consegue espalhar. Aí, o que vocês irão fazer para a PRO? Igualzinho eu fiz aqui, vocês irão montar o de baixo e descobrir quantas opções no total a gente tem. Ainda lá na letra A, ele pede para a gente determinar uma multiplicação que representa aquele total de pessoas que ficaram sabendo da notícia falsa no quarto dia. Como são 4 dias, nós vamos representar por 4 risquinhos. Veja só. Quantas pessoas ficaram sabendo no primeiro dia? 2. Quantas pessoas ficaram sabendo por cada uma dessas no segundo dia? 2 pessoas. Quantas pessoas ficaram sabendo por cada uma daquelas do segundo dia no terceiro dia? 2. Cada uma do terceiro dia contou para mais quantas pessoas? Para mais 2. Multiplicando esses números aqui, a gente chega ao total de possibilidades, ao total de pessoas. Vejam só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Essa é uma forma facilitada da gente descobrir quantas possibilidades a gente tem ali no quarto dia. Indo para a letra B, vejam só, no total, quantas pessoas ficaram sabendo da notícia nesses 4 dias? Vocês irão somar todas as pessoas ali para mim, todos os quadradinhos que vocês fizeram, ok? E na letra C, a gente tem um problema semelhante. Só que agora, em vez de 2 pessoas ficarem sabendo e contar para mais 2, imaginem que são 10 pessoas. 10 pessoas contando para mais 10 cada uma por dia. Quantas pessoas ficariam sabendo da notícia no quarto dia? Então, vejam só. Uma forma de fazer isso é usando a multiplicação. Como são 4 dias, vejam, a gente vai fazer 4 risquinhos. No primeiro dia, quantas pessoas ficaram sabendo? 10. Então, aqui nós vamos pôr 10. Cada uma delas contou para quantas pessoas? 10 no segundo dia. Então, a gente vai pôr 10 no segundo dia. Cada uma dessas contou para mais quanta? Para mais 10.
e para mais 10. Então, a gente vai fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Façam aí e coloquem o resultado para a proa. E se a gente juntar todas as pessoas nesse probleminha dos 10, quantas será que no quarto dia ficaria sabendo? Pensem aí e façam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Indo para o problema 2, a gente tem uma atividade parecida com as anteriores, só que agora vejam só. Quais números de 3 ordens é possível formar com os algarismos 4, 7 e 8, podendo repeti-los? Quantos são esses números? Então vejam só. Primeira coisa, números de 3 ordens são aqueles números de 100 até 999. São números formados por 3 algarismos. Só que aqui a gente vai ter que montar apenas usando o 4, o 7 e o 8. E aí nós vamos montar todos nessa linha de baixo. Aqui a Pro montou com vocês, só que eu me perdi e faltaram dois números aí. Porque no total a gente precisa ter 27 possibilidades. O que vocês irão fazer para mim? Vocês irão descobrir quais foram esses números que eu esqueci, ok? E vão conferir se o total de possibilidades são 27 mesmo. E daí, descobriram os 2 números que faltavam? Então vejam só, uma maneira mais fácil da gente resolver esse problema é o seguinte. Como o meu número precisa ter 3 algarismos, a Pro fez 3 risquinhos aqui. Como a gente tem 3 opções de algarismos para usar, nós vamos pensar assim. Para a primeira casinha aqui, eu tenho quantas opções? Pode ser o 4, o 7 ou o 8. Então, para essa primeira aqui, a gente pode ter 3 opções. Para a segunda casinha, quantas opções a gente tem? Mais 3. E para a terceira, também. Fazendo 3 vezes 3 vezes 3, chegamos a 27? Chegamos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Indo lá para a letra B, nosso problema é diferente. E se a gente não pode repetir o número? Quantas opções a gente vai ter de resposta? Aí vejam só, como são 3 algarismos para formar, a Pro fez 3 risquinhos. Para a primeira casinha, a gente tem 3 opções. Como eu não posso mais usar, não posso mais repetir, eu excluo 1. Quantas opções sobraram para a segunda casinha? 2 opções. Não posso mais usar o número que eu usei aqui, então quantas opções sobraram para a terceira casinha? 1. Fazendo 3 vezes 2 vezes 1, nós chegamos à solução desse problema que agora não pode mais repetir os números. Lá no item A, vocês irão riscar todos aqueles que aparecem números repetidos e escrever aqueles que não aparecem os números repetidos aqui nessa linha. Ficamos por aqui hoje, beijo no coração e até semana que vem.